Olá pessoal, beleza? Está se preparando para um concurso organizado pelo CESP-CEBRASP? Então, se liga nesse vídeo de hoje. Nesse vídeo, eu vou resolver com você as questões de uma prova de raciocínio lógico e matemático de um concurso organizado pelo CESP-CEBRASP. É a prova do INSS para o cargo de técnico do Seguro Social do ano de 2016. Antes de começar a resolver as questões, aqueles recados preciosos aqui para o canal, né? Se curtir as explicações, larga o joinha no vídeo e compartilha o link do vídeo do canal nas suas redes sociais para divulgar esse conhecimento, ok? E se você ainda não está inscrito aqui no canal, não me conta uma coisa dessa. Como é que você não está inscrito ainda? Clica nessa carinha aqui do lado, ó, e vai aparecer um botão vermelho escrito inscrever-se. Aí é só você clicar nesse botão e pronto, acabou, está inscrito, é de graça, não paga nada. Fazendo isso, se inscrevendo, você vai me ajudar a continuar publicando esses vídeos para você, ok? Então, dá essa força para ajudar o canal a crescer ainda mais, ok? Essa prova do CESP, assim como várias provas do CESP, contém afirmações e a única coisa que a gente tem que fazer é dizer se essas afirmações são certas ou erradas. É muito importante que você treine esse tipo de questão, porque nas provas do CESP, a cada questão que você erra, você geralmente perde pontos, né? Então, tem que treinar para você acertar o maior número de questões quando você for fazer a sua prova, ok? Essa primeira questão e as questões seguintes vão ter como enunciado a seguinte frase: julgue os itens a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. A primeira questão dizia, a sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data da aposentadoria do Sr. Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. P conjunção Q. Tá certo ou tá errado? Bom, para resolver essa questão, você tinha que saber o que é uma proposição. O que é uma proposição lógica? Uma proposição é uma declaração, ou seja, uma frase que está declarando alguma coisa e cujo conteúdo pode ser considerado verdadeiro ou falso, mas não os dois ao mesmo tempo. Ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Exemplo: Bruna verificou a data da aposentadoria do Sr. Carlos. Isso é uma declaração e ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Concorda? Sabendo o que é uma proposição, você agora pode determinar o que não é uma proposição. Para resolver essa questão, você teria que saber o que não é considerado uma proposição lógica. Existem vários casos de frases que não são consideradas proposições lógicas. Vamos ver quais são esses casos. Sentenças exclamativas não são proposições lógicas. Então, quando você diz, que dia bonito, isso não é uma proposição, ok? Perguntas, sentenças interrogativas também não são proposições. Bruna acessa a internet? Ou seja, essa pergunta, se a Bruna acessa a internet, não é considerada uma proposição lógica, não pode ser considerado verdadeiro ou falso como uma proposição lógica, ok? Paradoxos também não são proposições. O que são paradoxos? Paradoxos são coisas contraditórias. Então, quando a gente tem aqui, ó, a frase dentro destas aspas é falsa. Isso é um paradoxo. Por quê? Se essa sentença for verdadeira, essa frase, de fato, vai ser falsa. Ou seja, como que uma coisa pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? É um paradoxo, né? É contraditório. Logo, essa frase não é uma proposição lógica. Sentenças abertas também não são proposições lógicas. Então, quando a gente tem aqui, ó, x mais 3 igual a 5, isso não é uma proposição, porque é uma sentença aberta. Ela vai poder ser considerada verdadeira ou falsa dependendo do valor de x, né? Então, ela não pode ser considerada verdadeira ou falsa de um modo independente. Ela só vai poder ser classificada de acordo com o valor que x assumir, ou seja, é uma sentença aberta, ela depende do valor de x, ok? Desejos, frases que expressam desejos, também não são consideradas proposições lógicas. Que Deus te abençoe, meu filho. Essa frase também não é uma proposição lógica. Por fim,
para resolver essa questão, você teria que saber que sentenças imperativas, lembra lá do português? Sentenças que indicam ordem, a pessoa está mandando a outra fazer alguma coisa. Esse tipo de sentença não é também uma proposição lógica. Então, quando a gente vê aqui, ó, Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do Sr. Carlos. Alguém está mandando, está pedindo para a Bruna fazer isso, acessar a internet e verificar. Ou seja, é uma sentença imperativa. Isso não é uma proposição lógica, por isso esta questão está errada, porque diz que essa sentença é uma proposição composta. Ok? Entendeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu sempre respondo. Ok? Então, para resolver essa questão, basicamente, não precisava fazer conta, não precisava saber a tabela verdade. Você tinha que saber os conceitos de proposições lógicas, unicamente isso. É uma questão relativamente tranquila, não é? Vamos passar para a segunda questão? Essa questão dizia, para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional se P, então se Q, então P, será sempre uma tautologia. Para saber se isso será uma tautologia, a gente primeiro tem que saber o que é uma tautologia, você sabe? Tautologia é a fórmula proposicional que é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis. Traduzindo, independentemente do que tiver aqui nas condicionais, né, na proposição que for, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Será que essas duas condicionais, né, a associação de duas condicionais assim, vai ser sempre um caso verdadeiro? Vamos ver, a gente tem que resolver. A gente vai começar a resolver aqui pela condicional que está dentro dos parênteses, se Q, então P. Para fazer a condicional se Q, então P, a gente vai montar uma tabela verdade contendo valores possíveis para Q e valores possíveis para P, certo? Então, a gente tem aqui Q e P, e eles podem assumir os valores de verdadeiro ou falso. E aí a gente tem que ter todas as associações possíveis. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Ok? Aí a gente monta a condicional. Qual vai ser o resultado de se Q, então P? Verdadeiro com verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro com falso, dá falso. Falso com verdadeiro, dá verdadeiro. Falso com falso, dá verdadeiro. Ou seja, na tabela verdade da condicional, o único caso que é falso é o caso em que Q é verdadeiro e P é falso. O antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ok? Como que você pode gravar isso? Existem alguns macetes que você acha na internet para gravar esse tipo de raciocínio, a tabela verdade da condicional. Um deles é o caso dessa modelo. Você sabe quem é ela? Ela é a Vera Fischer. A Vera Fischer antigamente era fantástica, não era? Sabendo o caso da Vera Fischer, você tem o resultado da condicional VF, vai dar F. A Vera Fischer era fantástica. Agora, se você é novinho, não conheceu a Vera Fischer assim, conheceu a Vera Fischer assim, nesse caso a sua frase vai ser diferente, né? A Vera Fischer é... Aí você classifica a Vera Fischer de acordo com o que você acha atualmente, ok? Eu não vou falar nada. Por fim, se você não faz ideia de quem é a Vera Fischer, então vai se ferrar. Tô brincando. Vai ferrar, aí no caso, ferrou mesmo, né? É outro modo de guardar aqui verdadeiro com falso na condicional da falso, certinho? Ou seja, são apenas dicas para gravar aqui na tabela verdade da condicional. O único resultado falso é o caso da Vera Fischer. Beleza? Dúvidas? Se souber outras maneiras de gravar, deixa aqui nos comentários do vídeo para a gente rir um pouquinho, ok? Então, a gente já tem os valores possíveis para essa condicional aqui dos parênteses, se Q, então P. Sabendo isso, agora a gente já pode determinar essa condicional mais externa, que é se P, então se Q, então P, ok? Vamos fazer o resultado dessa segunda condicional? A gente tem então se P, então se Q, então P. Basta a gente
fazer aqui o resultado da condicional com esses valores obtidos a partir da primeira condicional. Então, V com V dá V, F com F dá V, V com V dá V, F com V dá V. Né? O único caso que daria falso seria o caso de V mais F. Não temos V mais F aqui. Assim, de fato, esta condicional proposta é sim uma tautologia. Observe que para quaisquer valores, o resultado vai ser sempre verdadeiro. Assim, essa afirmação, essa questão está certa. Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo. Na descrição do vídeo aqui embaixo, só você clicar em mostrar mais, você vai encontrar o link de outras questões envolvendo também raciocínio lógico, tabelas verdade, para você treinar esse tipo de raciocínio. E se você está se preparando para um concurso, é muito importante você treinar, pegar outras questões para fazer, porque assim o seu raciocínio fica mais automático, ok? Vamos para a terceira questão? Desculpa. Essa questão dizia: caso a proposição simples aposentados são idosos tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo eles devem repousar, será falso. Bom, nesse caso, essa frase aqui, aposentados são idosos, logo eles devem repousar, é de novo uma condicional. Você consegue perceber? A gente tem que, se os aposentados são idosos, então eles devem repousar. É mais um caso de se P, então que. A gente acabou na questão anterior de montar a tabela verdade da condicional se P, então que. Vamos rever essa tabela verdade se P, então que, né? Se a gente tem V com V, o resultado vai dar V. Vera Fischer vai dar falso. F com V dá V. F com F dá V, certo? Então, os casos em que o P é falso, que ele falou, aposentados são idosos. A gente considerou aposentados são idosos como sendo o P, certo? Se isso assumir o valor falso, né, tenha valor lógico falso, ou seja, esses dois casos aqui, o valor lógico da condicional vai ser verdadeiro. Ele diz que o valor vai ser falso, ou seja, essa questão está errada. Concorda? Dúvidas? Né? Ele disse que se P era falso, o resultado da condicional seria falso. Não, o resultado da condicional vai ser sempre verdadeiro quando P é falso. Ok? Vamos para mais uma questão? Dadas as proposições simples P, sou aposentado e que nunca faltei ao trabalho, a proposição composta se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma se P, conjunção que, então não P, usando-se os conectivos lógicos. Será que a representação dessa frase grandona aqui é essa? Para saber isso, você tinha que conhecer os conectivos lógicos. Vamos rever? A gente tem que o til é o símbolo da negação, do não. O acento circunflexo é o símbolo da conjunção, que é o famoso e, né? Já o V é o símbolo da disjunção inclusiva, é o famoso ou. O símbolo da condicional a gente já viu, é a setinha, né? Então são os casos do se, então. E a setinha dupla é a chamada bicondicional, são os casos do se e somente se. O problema é saber como é a representação dessa frase grandona aqui, ó. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado. Eu marquei em vermelho o se, então. O se, então, me indica que a gente tem uma condicional. Então, já vou colocar a setinha aqui, ok? Antes do então, a gente tem as seguintes frases. Se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho. A gente tem o P, certo? E a gente tem o nunca faltei ao trabalho, que é o que. Só que o P e o Q estão ligados por este E azul aqui, ó. O E é o símbolo é indicativo de conjunção. E a representação da conjunção é o chapeuzinho, é o acento circunflexo. Ok? Então, vou colocar o circunflexo aqui. Então, a gente tem o sou aposentado P,
o acento circunflexo, que é o E, a conjunção, e o nunca faltei ao trabalho é o que, ok? Tudo isso está antes do então. Então, tudo isso vai vir antes da setinha. Assim, se P e que, se P, conjunção que, ok? E depois do então, a gente tem não sou aposentado. O sou aposentado é o P, certo? O não é representado pelo tio. Então, a gente vai ter a cobrinha com seguida do P. Isso vai vir depois da setinha, depois do então. Então, a gente vai ter não P. De fato, a representação, através de conectivos lógicos, é a mesma que foi escrita aqui no problema. Assim, essa questão está certa, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar. Não fica com vergonha não, tá? Se quiser perguntar, pergunta mesmo. Só perguntando você vai esclarecer as suas dúvidas e aí não vai errar mais, ok? Combinado? Pode perguntar que eu vou ter o prazer de te responder, ok? Vamos para mais uma questão? Essa questão é uma questão de conjuntos. Apesar de eu achar as questões de conjuntos as questões geralmente mais tranquilas, essa para mim foi a questão mais difícil dessa prova. Olha só, se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estão contidos em C, então C barra A, ou seja, C menos A, interseção com A união B, isso vai ser igual a C interseção B. Será? Será que a representação disso vai ser igual à representação disso? Vamos ver. Ele disse, então, que a gente tem dois conjuntos, A e B, que estão contidos. Lembra, o símbolo C aqui ó, é o símbolo de está contido. Esses dois conjuntos estão contidos no conjunto C. Então, a gente tem o conjunto A, o conjunto B. Eu coloquei os dois fazendo uma interseção, porque ele não falou, né? A gente pode considerar esses conjuntos da forma que a gente quiser. Esses dois conjuntos estão contidos no conjunto C, ou seja, estão dentro do conjunto C, ok? Vamos ver o caso aqui. O problema manda considerar os casos de C barra A. O que é C barra A? C barra A é o mesmo que C menos A. Tudo que está em C e não está em A. Quais são, né, se a gente puder colorir aqui os nossos conjuntos, onde estarão os elementos que estão em C e não estão em A? C menos A. Seriam todos esses elementos que estão nessa área vermelha. Concorda? Tudo que está em C e não está em A. Isso inclui, inclusive, os elementos que estão em B. Por quê? Porque o conjunto B está dentro do conjunto C também. Ok? Então, isso vermelho é a representação disso aqui, C barra A. Aí, esse C barra A faz interseção com A união B. O que é A união B? A união B é tudo que está em A mais tudo que está em B. Certo? Ou seja, a união B é isso tudo aqui, ó. Aí, ele quer a interseção entre isso tudo aqui e a área que está em vermelho. Então, o que tem em comum entre A união B e tudo que está vermelho? O que está em comum entre A união B e o que está em vermelho é essa parte aqui, ó. Essa parte que eu colori de verde, concorda? Então, a representação disso tudo aqui é essa parte verde aqui. Isso pode ser traduzido como sendo C interseção com B barra A. C interseção de B menos A. Ou seja, a representação disso é igual a interseção entre C, entre o conjunto C, e o conjunto B menos o conjunto A, ok? Isso, infelizmente, não é igual a C interseção B. C interseção B poderia ser representado assim, né?
Isso é C interseção com B. Poderia ser representado de outras formas também, né? Mas a representação mais comum é assim. Dessa forma, essa questão está errada, né? Essa representação aqui é diferente do resultado disso aqui, ok? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar aqui embaixo, tá? Deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento te ajudar. Na descrição do vídeo, vou deixar para você o link de outras questões de conjuntos para você resolver, ok? Vamos para a última questão. Essa questão é a única que tem enunciado diferente. Artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, né? Então, você vai contribuir com 20% do salário de contribuição. Considerando o artigo 21 da Lei 8.212 de 1991, acima reproduzido, julgue o item seguinte. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a R$ 3.500. Será? Bom, para a gente saber qual é o valor da contribuição de um contribuinte individual, a gente tem que calcular 20% do salário de contribuição, ok? Então, a contribuição, o artigo 21 diz que corresponde a 20% do salário. Se o salário for 3.500, qual que vai ser a contribuição? Para a gente saber qual que vai ser a contribuição, basta a gente calcular 20% de 3.500, não é? 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, não é? 20%. Essa é a forma de fração. Você poderia trabalhar com número decimal. 20% é a mesma coisa que 0,2. 20 dividido por 100 dá 0,2, ok? Então, 20% de vezes 3.500, corta esses dois zeros aqui, ó, com esses dois zeros aqui, vai sobrar 20 vezes 35. 2 vezes 35 dá 70, com o zero dá 700. Ou seja, se o salário for R$ 3.500, a contribuição vai ser de R$ 700. Assim, se a contribuição for maior que 700, de fato, o salário vai ser maior que 3.500. Dessa forma, essa questão está certa. Concorda? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode perguntar. Eu particularmente achei essa questão bem tranquilinha. Não achou? E aí, a gente termina agora a resolução dessa prova. Era uma prova pequenininha. Na maior parte das questões, eu achei as questões tranquilas. E você? O que você achou? Achou tranquila aquelas questões da tabela verdade? Sabe os diversos casos da tabela verdade, os símbolos, conectivos lógicos, proposições? Diz aí, deixa aqui embaixo nos comentários as suas impressões sobre essa prova. E, no mais, bons estudos. Até a próxima!